Bom dia, amigos. Tudo bem com vocês? Que o Mestre Jesus possa estar em cada lar, envolvendo a todos em amor e carinho. Hoje nós vamos falar sobre a cura de Sara. Deixar que venham a mim as criancinhas, e não as impeçais, porque o reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham. Digo-vos em verdade, que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. Marcos, capítulo 10, versículo 14 e 15. Em meio à multidão que se acotovelava, ansiosa, o pequeno tentava aproximar-se do Rabi, cujas palavras as pessoas ouviam embevecidas. Gesiel tinha apenas 5 anos, mas não trepidara em deixar sua casa em busca daquele profeta nazareno de que todos falavam. Morava numa pequena aldeia, como tantas que existiam na região da Galileia. Seu pai, pescador, um dia saíra para o mar e não mais retornara, colhido por repentina e violenta tempestade. Em virtude desse fato, a mãe de Gesiel adoecera e encontrara-se acamada havia meses, fazendo o menino temer por sua vida. Tendo ficado órfão de pai, não queria o garoto também ficar órfão de mãe. Cheia de dor pela morte do marido, a quem muito amava, Sara deixara-se envolver por enfermidade insidiosa, não mais logrando abandonar o leito. As amigas e vizinhas, condoídas da sorte da pobre mulher e do seu pequeno filho, esmeravam-se em ajudá-los nos afazeres domésticos, na limpeza da humilde moradia, amassando o pão, cozendo os legumes e revezando-se na lavagem das roupas e no atendimento à enferma. Foi assim que o pequeno Gesiel ficou sabendo da existência do profeta. Enquanto as amigas de sua mãe executavam os serviços caseiros, tagarelando entre si, ele, sentado numa pedra à porta da cozinha, ouvia interessado. Falavam de um carpinteiro, homem muito bom, que curava os doentes, cegos, surdos, mudos, coxos, paralíticos, endemoniados ou portadores de qualquer outra enfermidade. Diziam que era um profeta de Nazaré e que percorria as vilas e cidades, estradas e montes. Nas sinagogas, nas ruas, em qualquer lugar, pregava uma doutrina de amor aos semelhantes e falava de um Deus Pai de todas as criaturas, que amava a todos indistintamente, ricos ou pobres, grandes ou pequenos. Gesiel suspirou. Com os grandes olhos castanhos vivos e arregalados, sobreados de longas pestanas, não perdia uma palavra que diziam. Ah, gostaria tanto de conhecer esse homem, pensava ele. Se era tão bom, com certeza poderia curar sua mãezinha enferma. Mas como levá-la até ele? Gesiel sentia-se fraco e impotente. Apesar de maduro para a idade, era muito pequeno ainda e sozinho nada podia fazer. Levantou-se e foi até o quarto da enferma. Fitou a mãe, que parecia mais fraca ainda na penumbra do humilde aposento, e resolveu que teria que tomar uma atitude enquanto era tempo.
Depois, talvez fosse tarde demais, e ele temia perder a mãe, como já perdera o pai, de quem sentia tanta falta. Decidiu que, se sua mãezinha não poderia ir até o profeta, ele iria procurá-lo. E se era tão bom como afirmavam, não deixaria de apiedar-se dele, atendendo a seu pedido e vindo até sua casa para curar a enferma. Procurou informar-se e ficou sabendo que o Rabi, conhecido por Jesus de Nazaré, não estava muito distante. Ignorava qual caminho que deveria tomar. Porém, como ouvira dizer que muita gente se dirigia para lá, inclusive da sua aldeia, decidiu acompanhar essas pessoas. No dia seguinte, levantou-se bem cedinho, pois não queria perder tempo. Arrumou-se em silêncio para não acordar a mãe, que ainda dormia. Como não tivesse noção de distância, Gesiel apanhou um resto de pão que sobrara do dia anterior, para o caso de ter fome, e colocou-o dentro de uma pequena bolsa de couro de carneiro que seu pai costumava usar quando ainda vivo, e pôs-se a caminho. Dentro de pouco tempo encontrou algumas pessoas que seguiam o mesmo destino, segundo ele pensava. Fez amizade com uma das famílias e acompanhou-a conversando animadamente com as crianças. Os adultos não estranharam a presença de um menino desacompanhado, acreditando que seus parentes deveriam estar próximos. Algumas horas depois, perceberam que estavam perto do local previsto, pois grupos numerosos de pessoas acorriam de todos os lados, convergindo para o mesmo ponto. Quando lá chegaram, a multidão era tão grande que não conseguiu aproximar-se do Rabi, que ali já se encontrava. Fiel ao propósito que se impusera, Gesiel tentava abrir caminho por entre o povo, até que se aproximou de Jesus, podendo mesmo tocá-lo se quisesse. Ficou deslumbrado com a figura à sua frente. Era um homem alto, vestido simplesmente como alguém do povo. Seus pés alcançavam alpargatas empoeiradas. Pareceu-lhe um tipo bastante comum. Contudo, quando Gesiel olhou para o rosto do profeta, para os seus olhos serenos, sentiu a bondade que se exteriorizava dele e desejou acercar-se mais, tocá-lo. Nesse momento, algumas pessoas trouxeram crianças para que Jesus abençoasse, e Gesiel acabou ficando no meio delas. Seus discípulos, porém, não gostaram, afastando-as com palavras ásperas. Um deles até segurou Gesiel pelo braço, empurrando-o para distanciá-lo do mestre, bem como as outras crianças que ali se encontravam. Nisso, Jesus voltou-se e fitou-as com grande ternura e disse com inflexão de voz que Gesiel não esqueceria jamais: deixai que venham a mim as criancinhas e não as impeçais, porque o reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham. Digo-vos, em verdade, que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. Ouvindo isso, o homem soltou, e Gesiel correu para os braços daquele homem extraordinário, deixando-se envolver por eles. O que Gesiel sentiu naquele instante não poderia descrever com palavras e jamais se lhe apagaria da memória, apesar da sua pouca idade. Um bem-estar intraduzível,
uma consciência de que nada deveria temer, que tudo estava bem. Ergueu a fronte e seus olhos se cruzaram com os de Jesus, enquanto um cálido sorriso surgiu naquele semblante irradiante de ternura. Nada pediu, pois de nada precisava. Compreendeu sem necessidade de palavras que o Rabi lhe assegurava que sua mãezinha ficaria curada, que ele nada temesse. Ela estava bem. Foi um momento rápido. Depois, Jesus abraçou as crianças que ali se encontravam e abençoou-as, impondo-lhes as mãos. Em seguida, começou a atender os inúmeros enfermos que requisitavam sua atenção e afastou-se, juntamente com os seus discípulos. Ainda maravilhado com aquele contato, Gesiel decidiu retornar para casa. Tinha pressa em relatar para todos o que tinha visto e ouvido. Ao aproximar-se da aldeia, percebeu que alguma coisa acontecera e ficou preocupado. Correu em direção à sua casa e, ao chegar lá, encontrou inúmeros amigos, vizinhos e transeuntes que festejavam e gritavam: Hosana ao Senhor! Aleluia! Aleluia! Uma amiga de sua mãe viu-o chegar e correu ao seu encontro, contando-lhe entre lágrimas: Tua mãe está curada! Onde esteve, Gesiel? Há muitas horas te procuramos. Com uma expressão que soava muito séria para a sua pouca idade, Gesiel informou aos ouvintes espantados: Eu sei, minha mãe foi curada pelo profeta Nazareno. E adentrando-se pela casa, para pasmo de toda a gente, abraçado à mãezinha, Gesiel relatou sua aventura, como tinha ido em busca de Jesus e o que acontecera. Ninguém duvidou da sua palavra, porque realmente ele não poderia saber o que ocorrera em sua ausência. Cheios de júbilo, comemoraram o milagre feito por Jesus, o Messias, que todo o povo aguardava havia séculos e que agora chegara para a alegria de todos. E por muitos dias, Gesiel repetiu a sua história para quantos o procurassem. E veio gente de longe para ouvi-lo narrar o seu encontro com Jesus. E ficavam todos emocionados diante daquela pequena criança que, muito séria, falava para pessoas estranhas, demonstrando uma maturidade superior aos seus 5 anos de idade. Gesiel nunca mais teve a aventura de ver o Rabi da Galileia. Não muito tempo depois, ficaram sabendo que aquele homem bom e generoso, que somente pregava o amor, o perdão e a paz, que curava os enfermos sem nada pedir em troca, que não desprezava os simples e humildes, que consolava e fortalecia os sofredores e aflitos, que amava as criancinhas, que esse homem fora preso e condenado e morrera crucificado entre 2 ladrões, como se fora um criminoso vulgar. Gesiel e sua mãe choravam muito, lamentando a morte daquele homem a quem haviam aprendido a amar e com quem Sara tanto desejava encontrar-se para agradecer o bem que lhe fizera. Mas as notícias da ressurreição de Jesus correram de boca em boca, alegrando seus seguidores e dando-lhes novo ânimo, assim como a quantos o admiraram. Gesiel cresceu tendo as palavras do mestre Nazareno em seus ouvidos. A doutrina que ele deixou, passada através da tradição oral pelos seus apóstolos
e por quantos haviam tido a honra de acompanhá-lo em suas andanças, norteou toda a sua vida. Tornou-se um cristão fervoroso e também ele falava ao povo, ensinando o Evangelho de Jesus, que Jesus legara como roteiro para toda a humanidade. Em suas prédicas, nunca deixou de dar seu testemunho pessoal, relatando o momento mágico de seu encontro com o Messias. Muito mais tarde, em Roma, visitando a grande metrópole, para onde fora levar a mensagem da Boa Nova, fiel ao propósito que estabelecera como norma de vida, foi preso e condenado à morte, juntamente com dezenas de outros cristãos que entraram cantando na arena do grande circo, cheio de fé e confiança em seu mestre, veio a perder a vida na boca de feras esfaimadas, enquanto a multidão inconsequente e ébria de gozo divertia-se aos gritos de morte aos cristãos, morte aos cristãos. Em todos os momentos, contudo, a lembrança de Jesus estava presente em sua mente, e foi com alegria que deu sua existência por amor ao Evangelho de seu mestre Nazareno, ao deixar o corpo, liberto das algemas da carne e dos restos sanguinolentos que atestavam a ignorância e a barbárie dos homens, Jaziel ouviu melodia docíssima, entoada por um coro de vozes angélicas, provindas dos arcanos do infinito, e cheio de emoção, vislumbrou Jesus. Em vestes resplandecentes, que aguardava de braços abertos as vítimas do arbítrio e de prepotência do homem para levá-las rumo a seu reino de amor. Vinde a mim, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis repouso para vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. E assim, amigos, terminamos mais uma história do nosso amigo Leão de Tolstói, com muita alegria de poder saber que Jesus está conosco, que Jesus olha por todos nós, tanto na alegria quanto nas nossas dificuldades, que nunca estamos sozinhos. Deus, na sua infinita misericórdia, além de nos oferecer essa natureza maravilhosa para a nossa companhia, os animais para a nossa alegria, para os nossos olhos, para o nosso coração, para a nossa alma, Ele também deixou Jesus. Mandou Jesus que viesse nos abraçar, que viesse nos amar, para que também aprendêssemos com Ele a amar o nosso próximo. Esperamos que tenhamos uma ótima semana, muito iluminada, muito protegida e com muito amor a todos aqueles que estão em nossa volta, a todos aqueles que estão distante de nós, que são afins a todos nós, nossos amigos, nossos parentes e principalmente aqueles que se dizem ser os nossos inimigos.
que eles possam também nesse momento ser abraçados por Jesus, que possa sentir as suas virtudes, o seu calor de amor. E assim, vamos encerrando mais esse domingo glorioso, esse Evangelho dominical. Que Jesus abençoe a todos. Que Deus, nosso Pai, de infinita misericórdia, olhe por todos nós. Que assim seja, graças a Deus.